Estamos gravando, tá? Agora, boa noite oficial. Eu vou compartilhar com vocês a área de trabalho. Vou colocar aqui já o som, tá? Então, vamos aqui para a aula que tem preparada para hoje. Tudo certo aí? Mudou? Tá. Então, olha só, pessoal. Hoje, na metodologia de esportes e modalidades aquáticas, nós vamos falar sobre esse contexto que eu mencionei no início para vocês. E a gente vai começar pela situação da hidro. Então, quer dizer, hoje a gente vê possibilidade de exercício físico dentro d'água para melhorar a aptidão física das pessoas. Essa prática de hidroginástica, ela tem feito isso. Mas o padrão da hidroginástica, ele não é diferente do que é um exercício, por exemplo, numa academia. Ele tem algumas facilidades, mas também tem algumas complicações, porque muitas pessoas, principalmente as pessoas com idade mais elevada, que caracteristicamente procuram a hidroginástica por acharem que é um esporte menos invasivo, eles precisam se adaptar muito bem para não ter nenhuma complicação. Então, primeiro, vamos analisar quais são as vantagens características da hidroginástica. Tá? Alguns benefícios. Diminui o impacto articular. Por quê? Se a densidade corporal ela está sustentada pela flutuação líquida, essa articulação ela vai ser menos exigida, o impacto vai ser menor. Ambiente descontraído. Claro, você é um participante de uma hidro, onde as pessoas estão conversando, brincando, olhando umas para as outras, diferente um pouco da natação, que é um esporte que a pessoa fica durante algum tempo isolado, né? A aquisição desse novo padrão respiratório, mesmo respirando em cima da água, o corpo sofre algumas contrações com relação a estar dentro d'água. Então, faz com que essa hiperventilação seja diferente e seja feita pela boca. Apesar de você não colocar a cabeça dentro d'água em nenhum momento que seja, os filtros ficam umedecidos porque você está num ambiente muito úmido. Então, geralmente isso faz com que a pessoa obrigatoriamente procure respirar pela boca ou inspirar o ar pela boca. Ele pode ser praticado com diferentes grupos. Não é só do idoso. Existem trabalhos de hidroginástica até para a questão da recuperação cardíaca de atletas. Existe hoje em dia esteiras aquáticas nas quais fazem com que alguns atletas, principalmente atletas que estão tentando recuperar a musculatura, e muitos deles vão precisar disso nesse pós-pandemia, e dá uma diferenciação muito grande. A única característica que eu colocaria uma observação para a hidroginástica seria com as crianças, até porque o espaço físico para a criança ele é um pouco complicado. Você precisaria colocar degrau de fibra embaixo para a criança ficar num nível adequado. A criança não tem tanta particularidade em assimilar movimentos em função da imitação, porque o professor ele fica fora d'água como um espelho para os alunos. Então,
faz também com que melhore a circulação e facilita o retorno venoso. O que é o retorno venoso? É o gás carbônico saindo do corpo. Então, entra o oxigênio, e o gás carbônico sai com mais facilidade para que você possa alimentar as células com oxigênio puro. Então, desculpem, oxigênio puro não, com ar puro, tá? Existe diferença entre oxigênio e ar. O ar tem algumas composições que o oxigênio não tem, tá? O oxigênio faz parte do ar, tá? Agora, ainda assim, quando você pensa na hidroginástica, você pensa na característica do espaço, na característica do material que vai ser utilizado, na característica da clientela que você tem para atuar com a hidroginástica. Então, é muito importante que você perceba essa modalidade como um conjunto de exercícios aquáticos predominantemente feitos em pé, na vertical, no qual você vai utilizar a água como uma sobrecarga natural. É como uma musculação natural. Vocês veem a foto aí, por exemplo, da senhora com os pesos para cima do nível da água. É como se fosse um exercício de sobrecarga. Só que quem já lidou com hidroginástica sabe que se ela utilizar esses mesmos pesos que estão vazios, né? Você pode colocar água neles para eles ficarem pesados, mas se você utilizá-lo vazio e fizer um movimento dentro d'água, ela vai ter que fazer uma sobreposição de força e isso vai fazer com que trabalhe muito bem os membros superiores. Digamos que você coloque água no peso, ele vai ficar como um peso de academia, vai ter uma quantidade como quilo, né? No caso aí é litro, mas você vai ter um peso. Aí o que vai acontecer? Os exercícios, eles se modificam de acordo com o pedido do professor. Ela vai abaixar os braços e levantar, fazendo força para erguer esse peso. Aí, trabalho de ombro, braço, antebraço e mão vão ser feitos quando ergue o peso da água e assim por diante. A hidroginástica também é feita, como eu falei para vocês no início, na questão da reabilitação. Eu falei de atletas, mas você também tem a reabilitação de pessoas comuns. Pessoas que precisam recuperar, muitas vezes, a habilidade de locomoção, de respiração, a questão de coordenação. Muitos idosos relatam nas aulas de hidroginástica que depois que fizeram aula de hidroginástica, o equilíbrio melhorou, a labirintite sumiu. E isso é importante dizer, por quê? Porque você vai ver diferença. Falei para vocês uma vez de uma aluna minha, Tatiana, que era professora de hidro, ali na faculdade adventista. Ela era minha colega, ela foi minha aluna e estava como minha colega. E ela teve um revés na aula dela, que a mulher comeu horrores, mas encheu, comeu bife de fígado, comeu muito e foi para a aula de hidro. Resultado, ela teve uma congestão, teve uma parada cardíaca, entrou em óbito, não teve jeito. E o próprio marido disse que estava lá, falou, como é que você vai para uma aula dessa, comendo igual uma onça e vai fazer exercício? Então, meu conselho, além de ter o exame médico para qualquer modalidade esportiva, preocupe-se com a hidroginástica, principalmente se o seu cliente é idoso, tenha isso em mãos, tenha o plano de saúde dele em mãos, veja se ele não tem anteriormente uma patologia na qual precise observar. Por quê? Porque essa patologia, muitas vezes, o médico que te dá o exame médico,
ele não está ligando muito. Ele fala para paciente assim, vai fazer hidro que vai melhorar. Mas concordam comigo que existem outras situações que devem ser observadas? Se a pessoa tem um desvio de coluna, se a pessoa tem alguma dor nessa coluna ou uma dor reumática em alguma parte do corpo, se ela tem uma pisada segura, se ela não tem nenhum, por exemplo, o idoso tem muito esporão de calcânio. O esporão de calcânio, muitas vezes, mesmo com o pouco impacto da água, vai fazer com que ela sinta dor depois que sai da água. Lembrem-se que enquanto o corpo aquecido, eles não talvez não sintam tanta dor, mas a partir do momento que vão para o vestiário colocar a roupa, em vez de beneficiar, você pode prejudicar. Você vai ver que alguns idosos podem sair com dores. E até o jovem também. Isso vai da característica da carga de exercícios que você dá. Uma outra coisa importante que você deve analisar é a questão dos movimentos. Queridos, lembrem-se que quando você dá hidroginástica, você está fora d'água. Então, muito movimento que você faz fora d'água é fácil. Mas você tem que se colocar no lugar de quem está dentro d'água. Às vezes eu falava com um amigo meu, não vou citar o nome, falei, cara, dá uma olhada nisso aí. Por quê? O que eu estou fazendo? Não, você está fazendo um movimento aqui, mas olha, para eles te acompanharem ali, eles estão flutuando. O pé está saindo do chão. Então, ou você faz o movimento mais devagar, ou então você muda a questão do apoio de pé. E aí entram as classificações de movimentos e posições. A gente vai começar com a Sky, né? A Sky é um movimento de apoio simultâneo que envolve a rotação lateral da coluna, ou seja, né, ele fica fazendo esse exercício, muitas vezes ele pode utilizar o braço dentro d'água ou fora d'água, mas esse movimento de rotação é o Sky, que pode ser feito saltitando ou pode ser feito com os pés apoiados. Algumas senhoras, principalmente senhoras mais idosas, elas têm muita dificuldade de saltar, porque elas perdem o equilíbrio com muita facilidade e nem sempre quem faz hidroginástica sabe nadar. A maioria deles, vocês vão ver um dia que tiverem experiência, que eles não sabem. Eles fazem o exercício, eles conseguem entrar na água, mas eles não sabem nadar. Tá? Aí vem a questão também da marcha. O que é a marcha? É uma elevação alternada do joelho à frente, movimento amplo, mais técnico que a corrida. Por quê? Porque quando você eleva o joelho dentro d'água, você está fazendo movimento muscular quando levanta o joelho e quando volta também. Por quê? Porque a parte posterior da sua perna vai fazer força para voltar em função da força de atrito que a água causa. Então, essa elevação alternada do joelho, ela pode ser ampliada com movimentos de passada de perna mais amplos, levantando o joelho, e aí vem o terceiro, que é a corrida. Quando você lida com a corrida, você tem amplitude da corrida ou não, ou seja, uma maior abertura de pernas ou não, uma maior abertura lateral ou não. Percebam, quando você abre a perna para dar um salto de corrida, ou para frente ou para os lados, o que vai acontecer quando você aduzir a perna? Você também vai ter água no meio das pernas, então isso também vai fazer uma determinada contraforça. Então, é legal por isso. Então, o seu praticante, ele precisa estar seguro
para tentar executar esses movimentos de forma adequada. Uma outra questão que me faz lembrar em função desse movimento é a questão do fundo da piscina. Para alguns que já trabalharam em piscina, que são piscinas novas, piscinas aí que estão, não tem nem 2 anos de uso, beleza. Mas sempre é bom que o professor, antes da aula, dê uma olhada para ver se não tem nada no fundo da piscina. Às vezes, um azulejo, um buraquinho de azulejo cortado que não tenha nada, ele pode causar dano a essa pessoa. Um corte de azulejo de piscina é como se fosse uma navalha. Então, muito cuidado com isso, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez você dê hidroginástica num clube, numa estância, num hotel. Essa piscina, muitas vezes, é usada de formas diferentes. Eu fui numa piscina de um hotel que eu estava numa colônia de férias. Essa mesma piscina, eles disseram assim, hoje não pode usar a piscina porque nós vamos montar um palco em cima dela. E eu fiquei, no meu período de folga, vendo e até ajudando dentro d'água a montar esse palco. Então eu percebia que eles batiam muitas vezes o palco com ferros, com apoios para manter o palco na superfície, que estava prejudicando o chão da piscina. Eu fui até falar com o dono do hotel. Eu falei, olha, não tem muito a ver com isso, mas dá uma olhada nisso aí, ó, não está legal. Talvez vocês tenham que proteger com uma borracha. Então, são coisas que você precisa observar. Uma outra questão, a questão do movimento alternado de membros inferiores com calcanhar posterior no plano frontal. Quando você tenta elevar o calcanhar para perto do glúteo. Então, quando você faz isso, há de se perceber que pode haver dentro d'água um desequilíbrio muito forte para frente. Então, muitas vezes, quando se faz esse exercício, principalmente enfatizando a sua clientela, você pede que eles segurem na borda da piscina ou numa barra. Geralmente, uma piscina de hidroginástica, ela também tem uma barra de aço inoxidável para não ser tão corroída, para que eles possam fazer o apoio e assim fazer o exercício. Geralmente, essas piscinas, se não tem uma rampa, e vocês vão ver essa rampa numa filmagem, se ela não tem uma rampa, é importante que se coloque até uma rampa que pode ser retirada. Mas para o idoso descer naquela escada comum de piscina é um negócio complicado. Uns não conseguem, você vai ter que carregá-los. Ao contrário de que se você coloca uma rampa submersa, esse idoso vai entrar com mais tranquilidade dentro do meio líquido, tá? Agora, quando você pensa no movimento alternado de membros inferiores com calcanhar posterior no plano frontal, você também pensa na relação do calcanhar para trás e do twist. O twist é aquele movimento que você faz para a lateral. Lembre-se que, mesmo trabalhando movimentos alternados como andar e correr na superfície, você está com uma situação nova, você tem água em volta do corpo. Então, há de se observar no exercício, se o aluno perguntar para você, professor, fazendo isso aqui dentro d'água, o que eu estou trabalhando? Movimentando o braço para um lado e para o outro dentro d'água. Aí você fala para ele, olha, dentro d'água você está fazendo força de antebraço, de bíceps, um pouco de tríceps. E quando você volta com o braço, você está fazendo um pouco dos intercostais e trapézios. Então, isso faz com que o aluno veja, puxa, isso aqui está funcionando, isso aqui é legal, vou fazer, tá? Agora, pessoal, a gente vai para uma outra parte, né? A parte do nado sincronizado. Questão do nado sincronizado
ela é importante ressaltar algumas coisas da regra, tá? É uma modalidade olímpica, é uma modalidade que precisa ter algumas características, tanto fora como dentro d'água. É algo feito em duplas, em trios, quartetos e grupo, mas também é algo que vem sendo muito, como é que eu vou dizer, muito discutido, a questão de ser uma modalidade somente feminina. Já era para entrar nessa Olimpíada, não sei se vai entrar, uma dupla de homem e mulher. E eles ainda estão brigando um pouco com isso, porque mudanças no esporte olímpico, a princípio, não são muito bem vistas. Tá? E aí, as manobras têm movimentos complexos dentro d'água, exige muita força. Geralmente, a atleta, quando está submersa, ela está de ponta cabeça ou de cabeça para baixo, e isso requer um controle muito grande do nariz, e é por isso que você pode ver no nado sincronizado que elas usam uma presilha de nariz, ou como se fosse um pregador de nariz. Eu tinha muitas colegas que perdiam a presilha mesmo, pegavam o pregador da mãe e vinham para a aula com o pregador, dava risada. Então, esses movimentos exigem um trabalho muito forte. E aí você tem a questão das classificações em relação aos movimentos. Então você tem algumas características de 3 movimentos. O movimento de estabilização, de ficar numa posição sem se mexer, o movimento de deslocamento com elegância e estilo, que é um negócio complicado, a inversão de movimentos, onde muitas vezes o atleta é jogado, a perna é levantada, o membro superior aparece em cima da superfície. Isso faz com que esse tipo de coreografia seja bem analisado, tanto pelos árbitros, como também pelo público que assiste. É um negócio espetacular. Eu sempre ficava curioso e perguntava para a Kátia, uma amiga minha que trabalhava com nado sincronizado: Kátia, como vocês fazem para contar os movimentos quando vocês estão submersos? Aí ela falou: Cezinha, assim que mergulha, a gente começa a contar. E geralmente tem uma pessoa do grupo no qual nós olhamos, observamos como apoio. Mas hoje em dia, nas competições oficiais, você já tem caixas de som dentro d'água que são potentes e são especializadas para levar esse som mesmo quando elas estão dentro d'água, para facilitar a apresentação, ok? Aí tem a característica da avaliação, que vai ser feita por 2 bancas, uma que avalia a parte técnica, outra que é o responsável pela parte artística. Então, na parte artística, entra a roupa, o uniforme delas, a questão do penteado, que vocês veem no penteado, está sempre impecável, aquela coisa, aquele coque bonito. E uma curiosidade, se eu não falei na outra aula, falo agora, elas colocam gelatina no cabelo para fixar aquele cabelo daquele jeito, e quando mergulharem, o cabelo ficar com aquela impressão de preso e molhado, né? Então, gelatina, não é gelatina, gelatina mesmo, gelatina de comer, só que eles pegam assim, sabor, pega aquela gelatina natural, que não tem sabor, e melecam o cabelo com aquilo e depois fazem o penteado e o coque, tá? Agora, em relação a isso, você também tem a característica do polo aquático. Polo aquático é uma modalidade, como o próprio nome diz, praticada dentro da água. Ele vai parecendo com o rugby, com o futebol, mas é um esporte coletivo, exige uma característica importante de cada jogador e principalmente do goleiro. O goleiro mais 6 jogadores de linha,
Os 6 jogadores reservas, eles são diferenciados por cores de touca. E essa touca, para quem já viu, é uma touca que protege principalmente os ouvidos, a orelha. Porque muitas vezes você toma com essa bola na orelha porque é a parte que está mais exposta. E o jogo tem a duração de 32 minutos, ok? Então, para entender melhor essa dinâmica, você precisa lidar com a questão das regras do esporte. Então, a gente vai analisar algumas para entender. O jogador só é permitido conduzir a bola, se movimentar de qualquer forma e não pode utilizar as duas mãos. Tá? Ele não pode pegar a bola com as duas mãos. Ele só pode pegar a bola com uma das mãos. Aplicar a ela golpes que envolvam a mão fechada. Tá? Você tem que bater, você não pode. Você pode defender para abrir a mão. Mas quando você vai buscar alguma coisa, você tem que fazer isso com a mão fechada. Tá? E aí, nessa característica, a meta é o gol. E aí você tem a característica do goleiro. O goleiro pode pisar no chão, segurar a bola com as duas mãos, aplicar nela golpes com a mão fechada. Como se você batesse na bola para dar uma pancada maior. Tá? Só que aí vem, eu falei para vocês na outra aula que geralmente essa modalidade é feita numa piscina oficial, 50 metros, aonde eles reduzem o meio da piscina para que os atletas possam estar ali. O goleiro não consegue, ele pode até descer para pisar no chão, mas ele vai pisar, ele vai ficar afundado até acho que se o cara for muito alto, ele vai ficar com a mão para fora do nível da água, tá? Então, cada uma das equipes tem 30 segundos para realizar a jogada. O tempo será reiniciado somente quando a equipe marcar o gol, quando a equipe adversária recuperar a bola. É como no basquete. Conta 30 segundos, o adversário pegou a bola, começa os 30 segundos do adversário. Tá? Aí vem, as faltas simples devem ser cobradas atrás do mesmo no canto que aconteceram. Então, aconteceu ali, bate-se a falta ali. Isso é muito importante para dizer em função do ângulo que você tem para jogar essa bola. Tá? Então, quando ela é feita num determinado lugar, às vezes nem adianta muito. Tá? Agora, as faltas que são mais graves, elas eliminam o jogador da partida ou o responsável por 20 segundos. Ele não pode participar da jogada. E o jogador que for retirado 3 vezes por falta grave é eliminado definitivamente do jogo. Aí é importante dizer, num negócio que você tem que estar constantemente em movimento e com as mãos levantadas para proteger a meta, um jogador faz uma diferença tremenda. Tá? Aí vem as faltas graves de agressões físicas a outros jogadores. Muitos de nós veem o polo aquático em cima da água, que eles estão fazendo por cima. Mas vocês não têm ideia de como esses jogadores chutam por baixo, pegam você, te arranham, e muitas vezes, pelo fato de estarem dentro d'água, o juiz não consegue ver tudo. Mas quando ele percebe, ele considera como falta grave e aí ele é suspenso definitivamente da partida e não vai ser substituído. E, por sua vez, o pênalti é cobrado quando a falta é grave e impede a realização de um provável gol. Aí entra aquela lei que é igual à lei do futebol. Foi falta, mas se a falta que foi feita beneficiou o infrator, o que acontece? O juiz dá o gol, o juiz dá pênalti. Tá? Então, às vezes você vê a vantagem no polo aquático igual no futebol, para ver se o cara finaliza a jogada, porém,
Se não houve êxito na jogada, o juiz pode voltar atrás e falar, não, é pênalti, porque ali ele levou desvantagem. Tá? Agora, o biribol. O biribol é uma adaptação do voleibol feito dentro d'água. Ele utiliza também uma bola. Hoje em dia, nós temos uma bola específica para a modalidade de biribol. Mas antigamente nós não tínhamos. E se você um dia for participar de uma colônia de férias, de um hotel, de um cruzeiro, o que for, se tiver uma bola de vôlei, vai funcionar do mesmo jeito. O problema é que ela se desgasta rápido. Você vai ter essa bola por pouco tempo porque ela fica muito molhada. Então, ela vai se dilatando mais fácil. A bola de biribol, ela é muito semelhante à bola de waterpolo. Ela tem uma borracha mais espessa, porém ela não tem o mesmo peso da bola de waterpolo. A bola de waterpolo ela tem um peso semelhante a uma bola de futebol de campo. E a de biribol é mais leve como uma bola de vôlei. Tá? Então, aqui tem uma característica, o biribol é uma modalidade originada no Brasil, especificamente em Birigui, uma cidade. Em 1968, o professor Dário Miguel Pedro, que fazia parte da equipe de voleibol da cidade, criou essa modalidade como forma de recreação e de alternativa à natação. Esse esporte começou a criar características e começou a ser praticado dentro d'água. É engraçado, você também tem outros esportes assim. Você tem a questão da peteca. Só por curiosidade, a peteca em Minas Gerais, ela tem até campeonatos, são considerados campeonatos brasileiros, já foi indicada para ser esporte show na Olimpíada, mas o problema é que ela não tem confederações como o biribol teve, tá? O biribol ainda não é olímpico, mas já entrou como esporte show, tá? Agora, isso daí, você começa a perceber que a característica desses esportes aquáticos, eles servem como ferramenta de desenvolvimento físico, faz com que, entre outras coisas, você tenha a oportunidade de ampliar o teu cabide de variedades em modalidades para poder atuar em determinadas áreas. Uma coisa que eu achei importante ontem, eu fiquei, de uma certa forma, triste e de outra, achando importante. Os professores que já estão, já andaram o seu caminho, falaram que vocês têm que trabalhar de graça muitas vezes para aprender. Eu também já trabalhei muito de graça, já fiz muito estágio e valeu a pena, tá? Porque você ganha com isso, você ganha, mesmo trabalhando de graça, você ganha com o aprendizado. Mas uma coisa que me deixou triste é dizer para vocês que, que é muito difícil. Tudo é difícil. A situação do país, como foi mencionado, é difícil? Mas em qualquer outra situação, de qualquer profissão. Não é porque você é educador físico. Eles optaram por andar pelo bacharelado do handball, mas vocês perceberam no discurso deles aonde é o celeiro deles, aonde eles buscam os atletas? É na escola. Então, é muito importante enfatizar o handball como característica como o futebol. E isso tem se perdido. E no passado, o futebol, o handball era considerado como o quê? Como um esporte de meninas, tá? Aspecto esse que na natação nunca aconteceu. A natação sempre teve a característica dos dois gêneros ali participando normalmente, tá? Agora, algumas fotos aí do biribol para vocês entenderem. Geralmente ele é feito numa piscina, que se ela for grande demais, você tem que limitar a área do biribol, que não pode ser muita. Geralmente o biribol é jogado
de 3 a 4 pessoas, pode ser jogado em dupla também, tá? Como se fosse um vôlei de praia. Ele segue as regras praticamente do voleibol, ok? E uma outra situação aqui, vocês podem ver que as equipes têm até uniforme, né? Jogam berimbau, mas vão percebendo que a piscina tem dimensões menores. Ela pode ir de 5 metros a 8 metros de comprimento, 5 metros de largura a 8 metros de comprimento. E mesmo assim, você pode delimitar a área por faixas que podem diminuir um pouco o campo de ação, tá bom? Aí vem, para a gente denotar aqui, as características da hidroginástica. Você tem exercícios que podem ser feitos fora d'água, você tem exercícios que são feitos dentro d'água. Muito cuidado, queridos, com a questão do alongamento. Alongamento sendo feito fora d'água, ele não causa nenhuma situação de alongamento, ela pode causar, mas não em relação à água. Quando você coloca, por exemplo, aqui a minha direita, os caras fazendo o alongamento de braços fora d'água, lembrem-se, fora d'água é vento nas costas desses idosos. Fora d'água, sem movimento, ficando estático, faz com que eles tenham algumas dificuldades em relação à temperatura. Então, percebam bem, se você está numa piscina aquecida, se ela está totalmente fechada, porque um ventinho frio numa pessoa como essa pode dar um problema muito sério, tá? Agora, você tem aqui no meio a característica de uma piscina aberta, né? Numa área externa, e o pessoal fazendo exercícios. Mas reparem que a maioria deles está com água no peito. Então, essa cobertura já é maior. Para alguns pode ser menor um pouco, porque tem uma estatura maior, para outros não. Pode ser que você encontre aí nessa foto pessoas que estão com água no pescoço que são baixinhos. Mas observe isso, a questão de temperatura. E a questão dos aparelhos ou dos utensílios que você utiliza para dar aula, que fazem com que a sobrecarga, a questão da resistência dentro d'água, seja bem trabalhada. Tomem muito cuidado com esses movimentos fora d'água, que são mais coreografias e não tem benefício nenhum. É legal, mas trabalhe com o instrumento de sobrecarga que você tem, a água, tá? Isso é muito importante. A questão do movimento dentro da água, aí os caras estão com um bastão que, além de ser bastão, ele tem 3 espumas de espaguete esponjosa, uma no meio e 2 nas extremidades. Essa borracha de espaguete, ela cria uma resistência importante na água, que vai fazer com que o tônus muscular trabalhe harmoniosamente para vencer essa resistência, tá? E você tem as atividades de recreação. Às vezes, colocar os adultos num bate-papo, igual início da aula numa quadra, chegar com eles, colocar em círculos, batendo perna, agora você segura o colega para bater perna, agora vamos alternar, quem é par bate perna, quem é ímpar fica apoiando, ao contrário agora para fora, mas sempre apoiado, e sempre fazendo entender que a responsabilidade sobre a outra pessoa não é só do professor, mas de todos. Todos trabalhando para esse bem comum como uma atividade coletiva, tá? Então, fica mais fácil de entender até uma grávida fazendo atividades dentro d'água. Ela pode fazer? Pode. E vai seguir os cuidados e características dessa moça, como em qualquer outra situação de movimento ou de modalidade esportiva.
ela não pode ter muito impacto, mas ela pode se mexer, ela pode andar na água, ela pode flutuar, ela pode movimentar as pernas, mas é muito importante que você enfatize que ela não pode ter impacto, tá? Até porque é exatamente pela situação de estar grávida, dependendo, claro, do número de semanas em que ela está, ok? Quando você começa a perceber a hidroginástica, você entende que ela também é um exercício de quê? De relaxamento, de meditação. Ela precisa do volta à calma como os outros. Então, aquela hora que você fala, pessoal, solta o corpo no espaguete, solta os braços, ó, presta atenção se os dedos da mão estão tensionados ou se eles estão relaxados. Olha, presta atenção na face, a tensão do pescoço, não deixa o pescoço tenso, relaxa. A água ajuda, ela faz com que a pessoa se sinta bem. E uma outra característica que eu preciso denotar: nem sempre alguns grupos vão gostar de aula com música. Alguns grupos preferem aulas sem música. Então, é muito importante que você não force uma barra, que às vezes eu vejo professores colocando aquele pancadão e o cliente não gosta. Tem senhoras que adoram, né? Mexe. Então, perceba isso. Tenha a sensibilidade de ver se a tua clientela está gostando disso ou não. O repertório de músicas, ele pode ser um repertório popular, é legal, não sou contra, mas você tem que tentar entender que o teu cliente é que tem a prioridade. Então veja se ele gosta. Vai com um funk pancada lá pro Panambi para você ver o que vai acontecer. Talvez não gostem muito, tá? Alguém tem alguma pergunta? Fale agora. Pessoal, vocês estão aí? Professor. Sim, professor. Sim. Sim. Não. Quem vai primeiro? Primeiro as damas, fala. Eu queria falar da gestante. Sim. Eu acho que, pode ser que eu esteja errada, você me corrija, mas depende muito do tipo de gestação. Se ela tiver uma gestação de risco, Claro, ela certamente não vai poder fazer impacto. A minha professora de corrida, por exemplo, ela correu até uma semana antes da neném nascer, e é um esporte de impacto. Sim. Eu não sei se você percebeu, Cláudia, que está cortando um pouquinho o teu som. Está cortando? Fala de novo, que o teu finalzinho aí eu não entendi bem. Maria. Eu falei que... É a Maria que está falando? É a Cláudia que está falando. Ah, tá, é a Cláudia. Então vai, fala. Eu estava falando da gestante. A minha professora de corrida fez provas de corrida até uma semana antes da neném nascer, porque ela sempre foi uma pessoa ativa e ela não teve problema nenhum com a gestação. Então, eu acredito que se a aluna já era uma pessoa ativa antes da gestação e não tem problema nenhum com a gestação, ela pode sim fazer uma aula com mais impacto. Sim, Cláudia, ela pode. Não sei se você viu quando eu falei, dependendo da semana da gestação. No caso da sua amiga, ela é uma atleta, ela tem uma questão de desenvolvimento muscular muito próximo de uma atleta de impacto. Então, isso é legal. Eu estou falando de pessoas mortais, né? Quando a gente fala de pessoas que
usam a atividade física beirando o nível de atletas, é lógico que é diferenciado. Mesmo se ela fosse, por exemplo, uma atleta de natação, ainda assim teria que ser observada algumas patologias. Por exemplo, eu tenho também alguns amigos que também foram praticantes de atividade física de alto impacto e, mesmo assim, tiveram uma patologia observada durante a gestação. Por quê? Porque existem descolamentos, existem movimentos do corpo da criança que muitas vezes criam um certo incômodo numa determinada pessoa ou não. Eu não estou dizendo que não possa acontecer. Pode acontecer, mas eu estou falando numa linha geral de pessoas que geralmente têm um nível adequado de atividade física que não é tão forte. Há de se tomar alguns cuidados, sim. Tá? Mais alguém? Tinha um homem aí querendo falar. Desistiu? Boa noite, professor. Quanto tempo? Boa noite. Quem é que está falando? Bem, é o Sandro. Fala, Sandro. E aí, o senhor está na paz? Estou, graças a Deus. Você tem uma pergunta? Sandro, cortou, eu não entendi. Fala de novo. Sandro. Tá Como é que eu tô o quê? Passando essa fase difícil aí. Olha, cara, com muita saudade de vocês e com vontade de voltar logo, mas com cuidado e com segurança, né? Não, sim, claro. E tá tudo ok? Ah, graças a Deus, tudo certinho. Queridos, eu vou pedir a atenção de vocês aqui no AVA, porque vocês depois também podem alcançar isso aqui. O AVA de vocês na parte das modalidades esportes aquáticos, ele tem a unidade 1, 2, 3, 4, dividido por sessões, e aqui embaixo, ó, aqui embaixo, eu vou até colocar aqui com o cursor, né? Aqui embaixo, você tem a aula prática, tá dando para ver? Tá? Você Sim. tem a aula prática. Eu coloquei aqui nessa página aqui para a gente ir passo a passo para você saber. Então, eu estou apertando aqui, está mudando, né? Está mudando ali para a página das aulas práticas e vai aparecer para vocês slides ocultos, tá? Slides ocultos. Mas aqui embaixo, ó, você tem vídeo de aulas práticas aqui. Quando você clica nesse vídeo de aulas práticas, vão aparecer 4 unidades de aula prática, tá? 4 unidades. Ó, vídeo 1, vídeo 2, 3 e 4. Ok? Então, nesses vídeos, esse vídeo é o vídeo que nós vamos trabalhar hoje, tá? Esse vídeo, ele tem 54 minutos. Pode ser que eu adiante alguma coisa ou não dele para a gente, porque a professora fala muito assim, fora d'água. E o que eu gostaria que vocês observassem é a questão de adaptação ao meio líquido, tá? Depois vocês vão fazer, em cima desse vídeo, vocês vão fazer o relatório de aula e podem até colocar alguma coisa que vocês queiram acrescentar em relação à aula, ok? Posso começar a exibir o vídeo? Tudo bem aí? Posso? Pode, professor. Pode, professor. Já tinha visto aí esses vídeos, vou ter que ver de novo, hein, professor? Faz parte, né? Né?
Mas sabe o que que é, queridos? É que eu preciso de uma coisa para avaliar vocês. E eu achei que isso aqui seria mais tranquilo, tá? Ah, sim. Então vamos lá. Deixa eu colocar para rodar aqui. Depois eu coloco na tela grande. Tem som? Tá com som, pessoal? Alguém me Olá, fala se querido tá aluno do com curso de som. Educação Física. Seja com som, bem-vindo. Tá sim, professor. Ah, beleza. Então deixa eu vou dar uma adiantada aqui. Só do contato da água vai entrar água. Então a gente tem que tirar o rosto da água e inspirar, puxar o ar pela boca e na maior parte das vezes soltar o ar pelo nariz. Então também tem que aprender esse novo padrão de respiração que acontece no processo de adaptação ao meio líquido. Então, por isso, essas experiências elas vão ser muito importantes para que esse aluno se familiarize com o ambiente, com a água, para ir partir para as suas experiências, para as suas primeiras vivências de movimento propriamente ditas. Então, primeira coisa, quando você vai trabalhar com um aluno na piscina, é importante você fazer com que ele se movimente livremente da água, que ele puxe o ar pela boca e solte o ar dentro da água, que ele experimente, segura o aluno, segura ele, faz ele boiar, experimenta essa postura dele boiando, uma postura horizontal, pede para o aluno encontrar o seu equilíbrio dentro da água. Então ele pode segurar o ar, prender o ar e fazer uma bolinha e ele vai se movimentando até encontrar o seu equilíbrio dentro da água, para ele achar essa posição de equilíbrio dentro da água. Então, essa primeira aula, esse primeiro momento é realmente de se acostumar e de se adaptar com a água, com o ambiente. Aí, a partir daí, a gente vai pensar nas brincadeiras, nas atividades e nos exercícios que vão ser propostos. Então, é isso que a gente vai fazer na aula de hoje. Depois que esse aluno teve essa primeira vivência dentro da água, essas experiências de movimento, ele respirou, ele boiou, ele tentou uma postura, ele tentou o seu equilíbrio. Na outra aula a gente já pode pensar ali em continuar com isso e começar a inserir os movimentos, começar a inserir as atividades, que é o que nós vamos fazer na aula de hoje, certo? E aqui a gente vai trazer dentro de um contexto bastante lúdico, porque nós estamos falando de crianças. Então a gente vai dar aula hoje aqui para crianças, então por isso as propostas elas vão ser bastante lúdicas, mas isso não significa que um adulto, quando for aprender, não precisa vivenciar todas essas coisas, certo? Então, como eu disse na sua aula teórica, o aluno adulto, ele vai passar pelo mesmo processo, só que a forma como a gente aborda com esse aluno, ela vai ser diferente. Então, vai ser muito menos lúdica e você vai trabalhar muito mais com a explicação dos seus movimentos, o porquê das suas propostas, mas sempre esse processo de adaptação, ele vai também precisar acontecer com um adulto, com um adolescente, com um idoso, com quem quer que seja que esteja iniciando suas experiências dentro da água, e você vai mediatizar isso. Então, a gente vai trabalhar aqui com exercícios cachorrinho, cachorrão, vamos trabalhar só com perna, só com deslize, só com pernada de costas, vamos trabalhar com os mergulhos, para trabalhar as respirações. Então, ao longo da nossa aula, você vai vendo que a gente vai fazendo esses exercícios e abordando esses exercícios de uma forma lúdica, para que o aluno tenha esse acervo de movimento, esse acervo de experiências, e com isso ele possa partir para o aprendizado dos nados, que é o que a gente vai falar nas nossas próximas aulas. Então, esse primeiro processo de adaptação, ele é fundamental, ele é muito importante, e o papel do professor vai ser extremamente importante dentro desse momento, de trazer experiências que realmente tornem o aluno ambientado, adaptado à água e com experiências que permitam ele aprender os próximos movimentos, os próximos nados. A gente vai falar isso também na aula que vem, mas o ideal é sempre a gente partir, ensinar um nado a partir de movimentos que sejam naturais para o aluno, né? Então, se ele já vivenciou o cachorrinho, se ele já vivenciou o cachorrão, se é um movimento natural para esse aluno, para ele evoluir isso para um nado vai ser muito mais fácil. Então, quanto melhor é feito esse processo de adaptação, mais fácil o aluno vai aprender ali um nado, certo? Por isso é
tão importante esse processo e o papel do professor em trazer experiências que sejam válidas e que realmente permitam o aluno avançar ali dentro das modalidades aquáticas, ok? Então agora a gente vai ir para a água, a gente vai vivenciando todas essas brincadeiras, todos esses movimentos, e você vai assistindo então e vai entendendo o que a gente está fazendo ao longo da aula. Então vamos para a piscina. Reparem aí do lado, pessoal, que tem uma rampa, A como primeira eu falei para atividade vocês. que vai ser proposta aqui para os alunos, seguindo o seu roteiro, é de pegar as argolas no chão. Então o professor joga as argolas e elas já têm um material que afunda e elas vão ficar então no fundo da piscina e os alunos vão então mergulhando buscar as argolas. A gente coloca bastante para que todos os alunos que estão participando na aula possam pegar ali as suas argolas. E aí, nesse momento, o professor dá a indicação de que os alunos devem soltar o ar quando estiverem fazendo o mergulho. Então, vai puxar o ar pela boca, pode soltar o ar pelo nariz, ou pelo nariz e pela boca, e em busca das argolas. Ela é uma atividade bastante lúdica. O Sagui faz isso. Às vezes o Marcelo, que ele tem o Marcelo assim, ele tem a dele que sexta-feira ele consegue é bem importante e é legal uma atividade com esse modelo para iniciar uma aula, principalmente com crianças, né? Para que as crianças já vão passando por uma atividade de aquecimento que vai colocando elas ali para a aula. Ó, eu jogo bola de quarta-feira, acaba o nosso jogo de quarta-feira. Microfone. Agora, Aqui no caso ela vai repetir a mesma modalidade, vai pedir que façam de novo. E aí volta a realizar a atividade. Aqui é a chamada um movimento de pernada. Pernada de Quando crawl, eles precisam cabeça respirar, de a indicação que é dada é de que eles podem parar, colocar os pés no chão, levantar, puxa o ar pela boca e aí volta a realizar a atividade. Quando o professor está dando aula para bastante alunos, igual tem nessa turma ao mesmo tempo, é legal que ele sempre peça para os alunos fazerem a volta e esperarem todos chegar, para que o professor possa acompanhar todos fazendo, visualizar todos fazendo. Então, é legal que o professor, quando chega a todos os alunos, pede para esperar, pode falar para os alunos colocar o bumbum na borda, as costas na borda, para ficar esperando. E aí, depois que todos chegaram, ele dá a indicação para iniciar a nova volta. Assim, ele consegue ver todos os alunos fazendo a atividade e consegue, então, organizar ali a atividade que está sendo realizada pelas crianças. Então, principalmente com crianças, é importante que isso aconteça. E aí, novamente, a gente vai fazer a volta com a pernada de tubarão. E essa é uma atividade. Agora, nesse momento, a gente vai partir para a nossa terceira atividade, o primeiro procedimento. Cada aluno vai ficar com um macarrão, que é esse objeto que está sendo colocado ali para os alunos. Então, eles vão colocar esse macarrão debaixo do braço, com as pontas voltadas para trás. Deixando um espaço entre o macarrão e o corpo. E eles vão segurar o macarrão com as mãos. E eles vão novamente realizar o movimento da pernada alternada, daí está explicando para os alunos, né, como eles vão realizar as atividades.
E aí, nesse momento, os alunos eles vão fazer a respiração só tirando o rosto da água. Então, eles não precisam mais colocar os pés no chão. Caso fosse necessário colocar o pé no chão, claro que podia, mas a indicação é que se conseguisse atravessar a piscina sem colocar o pé no chão, só segurando o macarrão e tirando o rostinho para frente para respirar, então puxa o ar pela boca e aí solta o ar pelo nariz. A facilidade do macarrão em relação à prancha, ele dá mais segurança. E aí o macarrão, ele é um apoio importante nesse momento para que eles consigam atravessar a piscina. Ele serve ali como um objeto que auxilia na flutuação. E aí, nesse momento, ó, temos duas alunas que, como eu falei, eram as meninas que começaram há menos tempo. Então, pode pegar o macarrão, pode ajudar, pode puxar, conforme você vai vendo ali a necessidade dos alunos. E aí você vai deixando de ajudar para que eles vão conquistando cada vez mais independência ali, né, que eles consigam fazer as atividades. Mas se você vê que os alunos precisam de uma ajuda, com certeza pode segurar o macarrão e auxiliar na atividade. Eu vou adiantar um pouquinho aqui agora, pessoal, para a gente ver uma outra situação aqui. Deixa eu ver aqui a numeração. 11, 15. Eu vou voltar um pouquinho. Agora, na próxima atividade, os alunos vão continuar com o macarrão. E aí, o macarrão, ele é colocado debaixo do braço. E vai ser dado um nozinho atrás do macarrão. Ele vai funcionar como um suporte de novo, né? Vai auxiliar na flutuação. Como se fosse um salva-vida. Então é só colocar o macarrão debaixo do braço e dar um nó no macarrão por trás, ali, como você pode ver que a gente vai fazer com todos os alunos, dar esse nozinho em todos os alunos. No meu caso, eu preciso de 2 macarrão, né? E o que os alunos vão fazer nessa atividade? Vão fazer um cachorrinho, que é um movimento também bastante natural. E ele vai ser um movimento de puxadas, puxa a água com as mãos alternadas, então primeiro uma mão, depois a outra. E o movimento da perna também é um movimento de pernadas alternadas. Então pode falar que é a mãozinha, o bracinho do cavoca, que faz ali o movimento de puxada, de puxar a água com os braços. E aí, a inspiração deve ser feita pela boca, certo? Fora da água. E a expiração deve ser feita pelo nariz, debaixo da água. Então, eles vão batendo a perninha e fazendo movimento de puxada com os braços. Solta o ar dentro da água. Puxa o ar pela boca e solta o ar pelo nariz com o rosto debaixo da água. Os alunos já estão fazendo, então, o movimento de puxadas alternadas dos braços. Caso você veja que um aluno não consegue fazer o movimento de puxada, pode segurar a mãozinha do aluno, fazer o movimento junto com ele, demonstrar também o movimento dos braços, para que ele consiga aprender ali essa movimentação.
mais uma adiantada aqui. Como um suporte, como um material auxiliar. E ele é muito legal, esse material, para ser usado nesse processo de adaptação, justamente porque ele auxilia os alunos na flutuação e permite que os alunos tenham mais independência na água para fazer as atividades, para experimentar os movimentos com segurança e para que eles se sintam seguros, né? Então é legal utilizar esse material. São experiências de movimentos também diferentes, né? Então, você vê que os alunos estão plantando bananeira, muitos deles, eles gostam de dar cambalhota. Então, são experiências de movimento também muito legais e diferentes também. Então, nas estruturas das aulas, independente se é com criança, se é com adulto, é legal você dar uma volta livre para o aluno fazer ali, ter um descanso, uma pausa, mesmo que ativa, né, mas ter um descanso ali no meio da aula. Então, quando finalizamos o primeiro procedimento, a gente fez uma voltinha livre ali para os alunos. A gente dá início ao nosso segundo procedimento, que nós vamos ter, então, mais 5 atividades. E aí, a primeira atividade do segundo procedimento, dando continuidade ali com a nossa aula, é o cachorrinho, só que agora a gente vai fazer sem macarrão. Então, a movimentação vai ser a mesma da proposta da atividade anterior, de pernas alternadas e braços alternados. Só que agora os alunos vão fazer esse movimento sem o macarrão. Como eu falei, estava funcionando como um suporte, como um auxílio. E agora eles vão tentar fazer o movimento de cachorrinho sem usar o macarrão. Percebam que a criança vai ter que fazer mais força agora com os braços e pernas, porque não vai ter a flutuação com a macarrão. Orientação para que os alunos façam uma braçada bem comprida, como eu estou demonstrando. Então, para que eles vão aprendendo a fazer um movimento de puxada com o braço lá na frente. Então, os braços continuam com os movimentos alternados, só que agora a gente vai fazer um movimento de uma braçada bem grande. Ali, muitos dos alunos eles já vão fazendo a recuperação da braçada com o braço fora da água, certo? Mas a gente não precisa fazer isso nesse momento. A indicação é que eles façam a puxada do braço bem grande, lá na frente, o cachorrão. E eles podem, como eu estou mostrando, a recuperação ela pode ser por dentro da água, para que depois eles aprendam a fazer o crawl com a recuperação fora da água. Mas o mais importante é que eles façam esse movimento de puxada que os outros sabem lá na frente. De rosa, e aí você pode também tentar, então, fazer ela que tem a maior primeiro, pode ser uma volta, primeiro com a recuperação da braçada dentro da água, e depois você já pode tentar com o movimento de recuperação do braço fora da água. Na próxima aula do nado crawl, novamente essa experiência vai ser retomada, mas de toda forma você já pode tentar ela a partir de agora e você pode ensinar ela para os seus alunos. Cansa muito os outros médicos, tá, montando tudo. Montamos tudo. Então vamos puxar também. Microfone. Os alunos então estão repetindo a atividade e agora estão fazendo o movimento de recuperação com o braço dentro da água. Como eles já tinham a experiência da recuperação com a água, Professor, não sei se é para todo mundo, mas para mim só dá para escutar a voz da moça aí. O vídeo já travou muito tempo. Para mim também. Só dá para escutar a voz. Travou no vídeo. Está com dificuldade no vídeo, é por isso que eu mostrei os passos iniciais para chegar nele. Junto com você pode entrar no seu AVA e entrar nas aulas práticas, o vídeo 1, tá bom?
Por isso que eu, no início, quis mostrar onde estava. Eu acredito mesmo que para alguns aí esteja difícil. Eu tô assistindo pelo AVA e ouvindo só o áudio no seu. Entendi. É uma boa. Agora, novamente, nós vamos usar o macarrão, só que agora... Só tá saindo o áudio, professor. O vídeo tá como se fosse pausado. Com a ponta voltada para frente, como está sendo... Mas aí depois você entra. Vamos experimentar o movimento de perna. Você entra depois do seu alternada AVA e de pode costas. E aí o macarrão, Caso ele é alguém legal tenha para uma ser esse suporte, dificuldade né, para maior, essa situação novamente. pode até sair da aula, Então, mas vamos fazer o tenta movimento de assistir o perninhas vídeo no AVA alternados. para mandar o relatório. Bom, só enfatizando. Tudo bem, sem problema. Não, o áudio tá correndo normal. O que tá pausando aqui é o vídeo mesmo. Eu entendi, querido, eu entendi. Ó, repara nessa criança que está levantando demais o joelho. Ali na água. Mas aí o que acontece? O espaguete, ele leva, porque ele está fazendo a criança flutuar. Né? Mas o joelho saindo muito fora d'água, claro que a criança está aprendendo a ler o próprio corpo. E é importante que nesse momento, quando vai ensinar as movimentações de costas, né, a perninha de costas, mesmo que esteja com o macarrão, é muito importante ensinar a respiração. Então, puxa o ar pela boca e solta o ar pelo nariz. Ainda mais estando de costas, é importante aprender essa respiração, porque se está de costas e não solta o ar pelo nariz, a chance de entrar água pelo nariz ela é bem maior. Então, quando a gente está isso é um macete para quem nada de costas. É importante ensinar, então, a água essa fica respiração. Entrando no nariz. Puxa o ar pela boca e solta o ar pelo nariz. Deixa eu dar mais uma adiantada aqui. Ensinar para os alunos não tirarem o joelho da água, para eles já irem aprendendo. Então, na primeira volta, todos estavam fazendo com o joelho fora da água, e aí, ao longo da atividade, fui dando indicações para não tirar o joelho da água. Foi aquilo que até que na última volta já estava melhor, já estava tirando menos o joelho da água. A próxima atividade que vai ser realizada, ela é bastante lúdica, porque ela envolve música, e é a brincadeira da Dona Aranha. Então, os alunos eles vão segurando na borda da piscina com as mãos, e eles pode apoiar o pezinho na borda, e como você está vendo, eles vão dando a volta na piscina, caminhando ali, segurando pela borda, e aí vai cantando a musiquinha da Dona Aranha, o professor canta, os alunos vão auxiliando ali para cantar também. E eles vão dando a volta na piscina, segurando na borda, e ali nessa piscina tem a barra, pode ir segurando na barra também. Parece um negócio simples, pessoal, mas a professora ela tenta passo a passo fragmentar os movimentos do nado. Uma brincadeira como essa, a Dona Aranha subiu pela parede, cantando, e no meio livre ela já está trabalhando muito o aparelho respiratório. Então os alunos estavam cantando a musiquinha, eles vão cantando, e aí ao longo da música você pode ir colocando indicações. Então, por exemplo, vai colocar a perna no chão, vai colocar o bumbum no chão, vai colocar as costas no chão. Então, você pode ir falando durante a música e colocando essas indicações. Aí os alunos vão fazendo experiência, como você pode ver. Colocou o bumbum no chão. É muito legal porque os alunos gostam disso, né? É uma variação, é lúdico, é uma proposta divertida ali para os alunos. Eles podem auxiliar a escolher. E é legal que também já trabalha a questão de consciência corporal, de esquema corporal, de aprendendo
bem as partes do corpo. Então, reparando que ali a piscina é mais funda. E aí continua dando a volta na piscina, então, para eles cantando a musiquinha, é um pouquinho e mais dando a indicação do que eles vão encostar no chão. Então, encosta o joelho, encosta as costas, encosta o ombro, encosta a cabeça, pode encostar a mão. Junto com a musiquinha, vai cantando a musiquinha e vai dando a indicação. A menininha de rosa, ela só mergulhou e já voltou rapidinho. Aí eles porque ela vão não está tentando conseguindo e ainda. é super legal a brincadeira. Mas vendo os outros fazer, ela se sente estimulada. Vou dar mais uma adiantada aqui. Mergulho de foguete, que a gente chama de splash. Então, coloca as duas mãos lá por cima da cabeça, posiciona uma mão em cima da outra, faz um bração de foguete, e eles vão fazendo ou só o deslize ou o mergulho ali com as mãozinhas de foguete. É legal aprender esse posicionamento, que ele é importante para saídas, para as viradas, né, quando for aprender os nados. E a posição hidrodinâmica, que é uma posição que enfrenta o menor atrito. Então, daí eles voltaram fazendo esse mergulhão de foguete. Esse mergulhão de foguete é hidrodinâmico, que era a nossa próxima atividade do roteiro. A barreira e agora, que a água eles causa. vão partir para a última atividade, que é o pulo da borda. Então, prende os dedinhos ali na borda e um de cada vez eles vão fazendo o salto. Prender os dedinhos do pé. Pode dar indicação do bração de foguete, como está sendo feito agora. E aí é muito importante nesse momento a segurança. Então, precisa ser uma piscina que tenha profundidade suficiente para fazer esse salto. Isso é muito importante. E aí o professor sempre tem que cuidar para que os alunos façam o salto um de cada vez, para que quando eles caiam na água, eles estejam em segurança, e fazer um de cada vez, espera sair de trás para fazer o próximo salto, para que não pule um em cima do outro. Então, para fazer esse tipo de brincadeira, é muito importante pensar na segurança. Então, todo mundo fez um, espera todo mundo terminar para fazer o outro. E aí, na primeira vez, a indicação foi o bração de foguete, só que agora a proposta é que eles façam o pulo do jeito que eles quiserem, para ser lúdico, para ser uma experiência de movimento diferente, né, para que eles também gostem da atividade. Então, a indicação foi fazer o pulo mais maluco que eles sabiam fazer. Sempre pensando em função do nível da água. Bem diferentes, movimentos diferentes. E aí espera um pular, espera um sair de trás para o próximo fazer o pulo. E aí quando os alunos já eram bastante independentes, mas caso não seja, o professor pega o aluno dentro da água, segura o aluno e leva o aluno lá para a borda. Estou mudando aqui de novo. Está terminando. É legal, é importante que ela está com os amigos, ali com os coleguinhas, brincando, e aí sempre é importante para a criança, né, ter essa brincadeira. Também faz com que ela associe a natação a um momento em que tem brincadeira, que é divertido, que é legal. Então também é importante para a motivação da criança, para que ela sempre associe ali a natação a uma proposta legal. Fazendo as atividades, né? Então, queridos, em relação às atividades que vocês acabaram de ver, é muito importante ressaltar, por exemplo, essa última atividade aí é aquela hora livre, né, de banho livre, onde a criança pode executar o que ela quiser. E aí faz-se importante que o professor esteja sempre observando
para que não haja nenhum problema. Então, o que acontece aí? Ela utiliza vários brinquedos. Eu lembro que nessa hora, quando eu brincava com as crianças, eu perguntava para elas, porque a gente tinha muito brinquedo, então eu falava, ó, vocês vão escolher, o que vocês querem? O que eles mais adoravam, eles queriam que eu colocasse o borrachão na água para surfar. Então eu puxava o borrachão, eles iam em pé, mergulhava do borrachão. Então, o mais importante que eu percebi nessa professora com mérito, ela toma muito cuidado com questão de segurança, ela está acompanhando o aluno, ela volta com o aluno. É claro que na hora da filmagem ela escolheu alguns alunos que já têm domínio para facilitar a aprendizagem do vídeo. Mas mesmo assim, quem já tem uma certa visão disso daí, já tem uma vivência na prática, percebe o quê? Percebe que mesmo assim ela toma os mesmos cuidados cotidianos que qualquer outra pessoa tomaria, né? Então, pensem nisso. A questão do mergulho foguete é aquela questão de você ir para frente, pode dar barrigada, a barrigada não vai te matar, mas se você mergulha com a cabeça para o fundo da piscina, já houve o caso de pessoas que machucaram o pescoço, torceram o pé. Então, você sempre tem que falar para a criança, quando ela pisar no fundo da piscina, ela pisar no fundo da piscina com a planta do pé e não com a planta e não com a ponta do pé, tá? Para quê? Para que ela não tenha nenhum dano, tá? Pessoal, alguma dúvida? Sabem a tarefa que tem que ser realizada? Eu já entrego, já passo para vocês a partir de amanhã. Já estou recebendo no Zap. Se de preferência, mandem para os seus representantes, porque aí fica mais fácil de eu não perder ninguém no meio do caminho aí. E outra coisa, revejam o vídeo pelo AVA, tá? Para que você possa ver com mais calma, analisar. Isso é muito importante, tá bom? Vocês podem fazer a análise do vídeo 1 ou do vídeo 2. É com vocês, tá bom? Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Por favor. Professor? Não. É o Diogo. Oi, Diogo. No caso aí, o senhor falou aí, antes de começar o vídeo aí, que eu também não consegui ver o vídeo, mas aí eu pego lá no AVA. Fazer o relatório da aula, fazer o relatório e depois um comentário, o senhor falou no começo. Não, eu não quero nem um relatório descrevendo a aula. Eu quero que vocês façam um comentário, como nós fizemos aqui, um bate-papo. O que a aula te passou? O que você entendeu da aula, por exemplo, assim? O que você acertou? Isso. Tá? É mais simples do que vocês imaginam, tá bom? Entendi. É igual ao mesmo comentário da recreação, mesmo sentido isso, também. Você entendendo. Tá? Vendo bem ali. Entendi. Professor César. Pois não. Fala, Miné. E o mesmo trabalho que é para ser entregue devido ao e-mail, né? Manda e-mail e a gente repassa para você, né? Isso, mas aí, Miné, faz igual você fez comigo. Pega todos eles e me manda pelo Zap, que aí eu posso fazer um por vez, tá bom? Tá ok. Eu não sei até quando meu celular vai aguentar tanto trabalho baixado, mas... Professor. Oi, quem é? É a Cláudia. Oi, Cláudia. Falou, Sandrão, um abraço. Falou, cara. São 4 vídeos, é isso? E a gente tem que escolher o primeiro ou o segundo? Você pode escolher o primeiro ou o segundo, ou se quiser fazer os dois, mas eu acho que um vídeo só tá bom, tá? Porque tem bastante coisa para falar, tá bom? Tá bom, obrigada. Mais alguém, queridos? Alguém quer tirar alguma dúvida? Professor. Pois não. Deixa eu te falar. Eu não conheci o Biribol, bicho. O Biribol vôlei de eu fiquei... Assim, é porque a matéria do senhor
a parte do aula eu já tinha fechado semana passada, né? Ah, entendi. A parte de leitura, essas coisas, né? Aí eu, tipo assim, eu nunca tinha conhecimento do biribol. O polo aquático eu já tinha conhecimento, mais ou menos no ano de 2000, assim, eu tive meu primeiro conhecimento do polo aquático foi através da Malhação. Ei, Miri, rapaz? Aí eu falei, bicho, eu não tinha muito conhecimento. É hidroginástica, hein, para terceira idade. Hidroginástica é um barato, cara. Você consegue. Eu consegui fazer até uma turma nadar, né? Sair da hidro e fazer aula de natação mesmo. O negócio da hidroginástica se encaixa perfeitamente com a terceira idade, porque é uma idade que não pode... As articulações já estão bem desgastadas, ela não pode estar sofrendo bastante impacto. Então, cara, mas é isso que eu estou falando para vocês. Eu peguei a turma da terceira idade, elas já estavam tão animadas com o negócio da hidro, eu falei, meninas, que eu chamava de meninas, né? Meninas, vamos aprender a nadar, vamos botar essa cara dentro d'água, vocês vão ver que vocês vão ganhar muito mais habilidade. Elas começaram a nadar, cara. Tem a Clarice. A Clarice é uma senhora de 73 anos. Ela faz natação em águas abertas, cara. E ela começou nisso. Veio na hidro, aí depois a gente insistiu, foi para natação. Hoje a mulher dá um show, cara. Águas abertas seria na piscina, né, professor? Não. Águas abertas é no mar e em lago. Em rio. Por isso chama águas abertas. Águas abertas, no mar, né? Perfeito. E aí a pessoa acaba tendo que vencer a resistência, muitas vezes até da correnteza, né, professor? Mas aí vem em cima das outras aulas que já aconteceram. Eu falei sobre o negócio da corrente de água numa aula. Dependendo do mar, dependendo do rio, você tem correntes diferentes, tá? E às vezes puxam para um lado e para o outro, às vezes fazem um arrastão para um lado só, às vezes fazem repuxo. Tem muita parte no mar que repuxa você para baixo, tomar muito cuidado. Professor, e a melhor forma de vencer uma correnteza é nadando a favor dela ou contra ela? Não, nadando em volta dela. Tá? Em volta dela? Querido, deixa eu fechar a gravação dessa aula hoje para liberar o pessoal. Aí quem quiser perguntar, pode perguntar à vontade, tá? Deixa eu só fechar a gravação aqui. Parei a gravação.